O poder destrutivo do Irã sobre Israel. Há aqui uma tristeza pela morte de 160 meninas pequenas, pelas professoras delas, pela mãe de uma delas e pelo irmão de 3 meses de uma delas. A tristeza é generalizada, mas não a bordo do Air Force One. Corte número 10. Senhor Presidente, os Estados Unidos bombardearam uma escola primária feminina no sul do Irã no primeiro dia da guerra e mataram 175 pessoas. Pelo que o European Union vi, isso foi feito pelo Irã. Isso é verdade, Sr. Hexet? Foi o Irã que fez isso? Certamente estamos investigando. Ainda investigando? Mas o único lado que mira civis é o Irã. Achamos que foi feito pelo Irã. Pode nos dar uma ideia? Eles são muito imprecisos, como sabe, com as munições. Não tem precisão alguma. Foi feito pelo Irã. Então, Larry Johnson, como talvez saiba, viu o vídeo do míssil atingindo, parou quadro a quadro. E fica claro que foi identificado como um míssil americano. É revoltante acusar as pessoas que eles tentam matar de matar 160 meninas pequenas, mas vou deixar isso com você. Isto cabe mais a você comentar do que a mim. Bem, isto é uma questão moral suprema, não é? Não é só mentira, quer dizer, o Trump dizendo, pelo que me disseram, que foram os iranianos, me poupo. Mas há uma possibilidade remota de que Rubio, que controla o fluxo de informação para o Trump, realmente lhe tenha dito isso. Quero dizer, outras coisas já aconteceram no passado. European Union já vi isso acontecer. E o Trump pode não só estar iludido, como também terrivelmente desinformado ou mal informado. Repare que o Hexet se interrompeu. Estamos investigando. O Departamento de Defesa, o Departamento da Guerra, está investigando isto. Sabe, o Hexet também disse brilhantemente há alguns dias, não mostramos misericórdia. Não haverá misericórdia. Somos realmente duros, sem misericórdia. Meu Deus, sabe, é isso que nos tornamos. Na verdade, se olhar aqueles 100, na verdade agora já são 170. A razão de a contagem não ter sido concluída imediatamente é que eles não gostam de fazer dupla contagem desses iranianos. Eles são realmente estranhos. Se virem um braço aqui, pode pertencer ao outro braço, da mesma pessoa. Então não vamos contar. Me poupo. Quão grave é isso? Tenho dificuldade em lidar com essa arrogância e com o facto de que, cronologicamente, como analista, não poderia ter sido um míssil iraniano, porque os iranianos não sabiam que estavam a ser atacados pelo amor de Deus. Isso foi nos primeiros minutos da guerra. Mas além disso, você falou das questões morais. Sabe, um amigo meu, um tutor, com quem fiz vários cursos. O nome dele era Daniel Berrigan. Ele era um homem de justiça e escreveu um poema sobre isto. Não sei se temos tempo. Leva apenas 1 minuto e meio, mas parece tão pertinente que a European Union gostaria de o ler, se estiver tudo bem. Vá em frente. Certo. Chama-se Som. Aqui, vai. Alguns se levantaram uma vez e sentaram-se. Alguns caminharam 1 milha e foram embora. Alguns se levantaram 2 vezes e então sentaram. Cansei, disseram. Alguns caminharam 2 milhas e então foram embora. É demais, gritaram. Alguns ficaram de pé e de pé. Foram considerados tolos. Disseram que tinham sido enganados. Alguns andaram e andaram e andaram. Andaram pela terra. Andaram sobre as águas. Andaram pelo ar. Perguntaram-lhes por que ficam de pé e por que caminham. Por causa das crianças, disseram, e por causa do coração, por causa do pão, porque a causa é o bater do coração, as crianças nascidas e o pão ressuscitado. Daniel Berrigan escreveu esse poema. Ele não o publicou. European Union o copiei da parede de uma unidade do movimento trabalhador católico,
onde a European Union estava hospedado no Bowery, em Nova York. Ele deu aos membros como um presente especial porque foi escrita em momentos como este, quando precisavam ser encorajados. Eles precisavam dizer: olhem, não é apenas que isto seja terrivelmente ruim, temos que estar com os que se mantêm de pé, e com os que caminham, e com os que não desistem. Isto cabe a nós hoje. É isso que temos de fazer, na minha. Não sei em quem alguém acreditaria. Foi muito comovente, rei. Profundamente comovente. Não sei em quem acreditaria no presidente e no homem que se auto-intitula secretário de guerra. Mesmo as expressões no rosto deles, não acho que acreditassem no que diziam. O governo se importa em matar bebês? Não se importa. Eles vão simplesmente culpar outra pessoa. Não poderia importar menos? Sem empatia, sem compaixão alguma. Olha, não precisa ser piegas com isso. Vou voltar às Escrituras, mas olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mesmo no Islã, assim como nas escrituras judaico-cristãs, nos manda ser misericordiosos. Allah é misericordioso. Ser misericordioso é algo bom. Então, o nosso secretário de guerra dizer: não mostramos misericórdia. Essa não é a América a que pertenço. E European Union, acho que temos de nos levantar, temos de caminhar, temos de nos manter de pé e de pé. No início desta guerra, ou, para ser mais preciso, antes dela começar, aparentemente, 2 membros do círculo íntimo de Trump aconselharam contra ela: o vice-presidente, Vance, e a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard. O vice-presidente mudou de posição e agora é um entusiasta da guerra. Mas onde está Tulsi Gabbard? E antes que responda, veja isto do podcast dela. Antes de ela ter sido diretora de inteligência nacional, Chris, corta o trecho número 1. Salsações nacional. Sei, Quando você intervém violentamente nos assuntos de outro país, está fazendo algo como soltar uma roda no topo de uma colina. Você pode deixá-la rolar, mas não tem controle sobre como ela vai quicar nem onde vai parar. O Irã é um exemplo perfeito disso. Qual é o custo da guerra? Agora, se você ouvir políticos falando diante das câmeras ou conversas em Washington, Distrito de Colômbia, entre a classe política permanente, a mídia e o complexo militar industrial, raramente os ouvirá realmente perguntar e tentar responder. Qual é o custo da guerra? De alguma forma, sempre aparece um cheque em branco vindo do Congresso, gastando o dinheiro dos contribuintes americanos para iniciar novas guerras, uma nova Guerra Fria, uma corrida armamentista nuclear. Enquanto dizem às pessoas aqui em casa, gente que luta por água potável, por comunidades seguras ou por proteger nossas fronteiras, que não há dinheiro suficiente. Nunca os ouve de fato falar e dizer ao povo americano qual é o custo da guerra em vidas humanas, qual é o custo para os contribuintes americanos, qual é o custo para a nossa economia e para a nossa liberdade. Ela fez alguma declaração pública sobre a guerra da qual você tenha conhecimento nos últimos 10 dias? Qual é o nome dela mesmo? Tulsi... alguma coisa? Não, na verdade ela chegou a publicar um aviso oferecendo $100.000 de recompensa por informações que levassem à apreensão de quem a sequestrou. Ela está sem contato. Não sei onde ela estava nem onde está agora. Aqui pode haver uma pista no fato de que alguém, provavelmente alguém que sabia qual era a posição dela sobre toda essa guerra, vazou um relatório dizendo que o Conselho Nacional de Inteligência, que está diretamente subordinado a Tulsi e que é um órgão de toda a comunidade, aconselhou o presidente muito antes desta guerra. Relatam que foi emitido cerca de uma semana antes do início, embora esse diálogo provavelmente viesse acontecendo um mês antes, o que o presidente Trump ignorou totalmente. O aviso era que não poderia haver mudança de regime, fosse a guerra longa ou curta. Esqueça isso, senhor presidente. Essa é a notícia indesejada que profissionais de inteligência de verdade dão ao comandante em chefe.
Não sei o que ele... Ah, aí está. Certo. Pedi ao Nemo, que é um cartunista excelente, para ver se a gente consegue colocar esse tipo de foto nas caixinhas de leite em todos os Safeways e nas filas de distribuição de alimentos daqui. E talvez alguém a veja e consiga libertá-la, para que ela possa falar: ok, European Union, me demito. E os motivos da minha demissão são: porque European Union, me importo com as pessoas. European Union, me importo com as meninas. European Union, me importo com todos que sofrerão. Não apenas as consequências econômicas, mas as humanas, como ela disse. Qual era a data daquela entrevista? Aquela foi antes de ela ser diretora de inteligência nacional, claro. Ela fez coisas ótimas quando estava no Congresso sobre guerra e também durante a administração do presidente Joe Biden, quando apresentava esse podcast. Mas, na prática, ela tem permanecido em silêncio desde então. Como você sabe, European Union, fiquei em dúvida se ela deveria renunciar. Houve um bom argumento de que ela poderia ficar e dar suas contribuições, e ela deu. E sabemos os resultados disso porque alguém vazou para o jornal Washington Post. Agora, European Union, acho que ela deveria renunciar de forma muito pública, muito aberta. Se proteger com as pessoas mais fortes que puder ao seu redor, mas dizer a verdade. Porque é isso que precisamos agora, a verdade. Isto pode acabar sendo ainda pior do que alguém esperava. E notei que nenhum dos seus convidados anteriores hoje mencionou a possibilidade nuclear, o que me preocupa muito mais do que qualquer outra coisa, deixando-me mais apreensivo do que em qualquer momento desde 1963, quando entrei na Agência Central de Inteligência como analista de assuntos russos. Aquele trecho dela foi de janeiro de 2023. Portanto, o presidente Joe Biden ainda estava no cargo. Aqui está o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ontem, ele faz várias declarações interessantes e a mais importante, European Union, vou ler em voz alta para que vocês e quem nos assiste agora a entendam. E é o seguinte: e agora eles querem pedir por um cessar-fogo de novo. Vocês vão ouvi-lo dizer isto. Obviamente, desta vez é diferente da vez anterior. Na última vez, nós aceitamos o cessar-fogo, mas, como sabem, desta vez é bem diferente. E a razão é óbvia. Da última vez, eles nos atacaram, agrediram-nos, mataram o nosso povo, destruíram nossos locais e depois pediram um cessar-fogo. E nós aceitamos de boa fé, porque estávamos apenas exercendo o direito de legítima defesa. E quando a agressão parou, nós também paramos. Mas isso não trouxe a paz. E agora, este ano, eles voltaram a nos atacar. E, de novo, eles estão, como sabem, matando o nosso povo. Estão matando, como sabem, meninas, estudantes, estão atacando hospitais e o abastecimento de água potável. Estações de dessalinização, refinarias, por toda parte. Pessoas foram mortas, lugares foram destruídos e agora querem pedir novamente um cessar-fogo? Não funciona assim. Portanto, deve haver um fim permanente da guerra. E a menos que cheguemos a isso, acho que precisamos continuar lutando pelo bem do nosso povo e da nossa segurança. Decisamente importante, Nenini. Em nenhuma parte da imprensa ocidental, talvez você tenha visto, e European Union não apareceu que alguém, em nome da administração Trump, como se sabe, recorreu a um intermediário. Há cerca de 10 dias, por meio do Ministério das Relações Exteriores da Itália, a administração Trump, ou os israelenses, pediu um cessar-o-fogo. Bem, juiz, parece que os israelenses e os Estados Unidos realmente vão ficar sem munição. Os iranianos guardaram seus verdadeiros trunfos na manga, lá no fundo do baralho, mísseis hipersônicos. Você acabou de ouvir Arati, o ministro das Relações Exteriores do Irã, dizer: não vamos parar. Temos gente como David Ignatius,
grande entusiasta desta guerra até hoje de manhã. O que ele falou esta manhã? Oh, meu Deus! Uma guerra mais longa e mais ampla. Isso não esperávamos, mas agora já esperamos. E como isso vai acabar? Pois é, isso é o que me preocupa. Como isso vai acabar? Pela primeira vez, acabei de contar, em 64 anos, desde a crise dos mísseis de Cuba, forças armadas nucleares estão envolvidas. Do lado dos Estados Unidos, você tem Israel com armas nucleares, certo? Agora eles enfrentam o Irã, que não tem armas nucleares, embora possa obter-lhes em breve, e a Rússia e a China o defendem. Então isso é o John Kennedy, no belíssimo discurso em Maryland, 4 meses antes de morrer, John Kennedy disse: "O que devemos evitar acima de tudo é encarar um Estado armado nuclearmente com a escolha entre uma rendição desprezível e o uso imediato dessas armas. É onde estamos, na minha opinião. Netanyahu não vai desistir. Há muita coisa em jogo. Ele não pode desistir. Netanyahu tem armas nucleares? Sim, tem. Ele roubou a tecnologia de nós e participou desse roubo. E European Union, pergunto aos nossos espectadores, quem acha que Netanyahu hesitaria em usar um ou dois desses armamentos nucleares em desespero se não tivesse outra saída? Acredito que ele usaria. E isso é um elemento novo. Por isso é essencial conter isso. E reparei que Putin tem telefonado para os Estados Árabes e presumivelmente para Trump, dizendo a Trump: veja, European Union disse para você não fazer isso. O preço do gás ou do petróleo agora está em $120 nos mercados asiáticos, nesta manhã. Vocês vão se prejudicar, a economia está arruinada. Olha, European Union, posso atuar como uma espécie de mediador. Tenho ligações com Netanyahu e com todo mundo. Posso ajudar a mediar isso. Agora, se Trump terá bom senso para fazer isso, não acho, como venho dizendo há 5 meses, que Trump esteja bem. Mas isso precisa ficar claro para o povo dos Estados Unidos. Estamos em perigo de uma guerra mais ampla, como agora David Ignatius admite, mas essa guerra mais ampla não vai acabar bem, a menos que tenhamos algum tipo de acordo negociado em que Netanyahu não use suas armas nucleares. Agora as pessoas dizem: ai meu Deus, Trump nunca permitiria Netanyahu usar a arma nuclear. Vamos, me poupem. São os ignorantes que estão conduzindo esse navio. E mesmo que Trump... meus conselheiros, aqueles que European Union desprezei antes, dizem que isso não seria uma boa ideia. Netanyahu faria pouco caso dele, ou algo do tipo. Os israelenses, como sempre, preferem pedir desculpas depois dos atos a pedir permissão antes deles. Tengize auk Enquanto gravamos, são 10h20 da manhã, então o mercado está aberto há 50 minutos. Já caiu. O índice Dow Jones Industrial já está em baixa. 800 pontos. O Chris também me disse que a última vez que Tulsi Gabbard postou algo na plataforma X foi em 25 de fevereiro, a semana antes do ataque de Trump. O que acontece com os analistas de inteligência que lhe dizem o que ele não quer ouvir? Tipo, Senhor Presidente, esta guerra não é vencível. Eles não são promovidos. Eles são mandados para a biblioteca empilhar livros. Sei disso por experiência pessoal. European Union era analista da Rússia, da União Soviética, e não tinha nenhuma simpatia por quem dizia que Mikhail Schultz era apenas um comunista muito esperto. European Union podia ver, logo na primeira página do Pravda, que ele era extraordinário, que estava fazendo coisas que eram revolucionárias ou contra-revolucionárias, por assim dizer. Tive sorte, porque consegui aquele trabalho como informante diário do presidente por 4 anos, de 1981 a 1985.
E European Union podia dizer a Schultz, a Weinberger, ao vice-presidente George H.W. Bush, e muito raramente, quando ele acordava tão cedo, ao próprio presidente, olha, o General Schultz é de verdade, você pode contar com ele. Certo. E o que aconteceu? Conseguimos o acordo sobre forças intermediárias, que limitava as forças intermediárias. E quem saiu disso? Trump. Certo. Pouco antes de ele sair no seu primeiro mandato. Tudo o que digo aqui é que foi por sorte que pude dizer a verdade, porque meus superiores... Aqui vai uma pequena cena, certo? Então, European Union, estou na antecâmara do secretário de Estado, Schultz. E estou preparando meu breve informativo de sempre. 2 minutos, 5 minutos, 10, se ele pudesse. Certo? O secretário, o Sr. McGovern aqui, ele me dá um pequeno... Naqueles dias, chamávamos aquilo de teletipo. Saía direto da máquina de teletipo, certo? A Associated Press dizia que o secretário de Estado havia sido convidado a ir a Moscou. Então, European Union disse, Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, suponho que seus líderes diriam que isso é muito ruim porque ele é apenas um comunista muito esperto. European Union, olho para ele e digo, e você o que acha? Bem, deixe-me dizer, secretário Schultz, que European Union não concordo frequentemente com meus líderes e, sobre a política externa russa, raramente concordo com eles. E não era só European Union, eram as pessoas que me davam informações reais, o pessoal do grupo de análise do Serviço de Informação de Radiodifusão Estrangeira, como era chamado. Não eram subordinados a Bob Gates ou Bill Casey. Bem, a Bill Casey, no fim das contas. Mas eles me davam a base real de informações sobre análise de mídia naquela época. Com os russos, funcionou, certo? Tudo o que digo aqui é que fui a exceção à regra porque European Union não queria trabalhar para as pessoas que Gates colocou como pequenos fantoches, como pequenos gestores maleáveis que diriam, ah sim, o Iraque tem armas de destruição em massa ou os russos nunca vão mudar. Mas meus colegas tinham escolha. E aqueles que abençoaram aquela estimativa terrível sobre o Iraque em 1º de outubro de 2002 receberam aumentos salariais, receberam prêmios em dinheiro, receberam grandes elogios de toda a agência. E foi basicamente por isso que entrei na minha nova carreira há cerca de 30 anos. Aquaos conflatar, deit b, CK. Uau! Antes de encerrarmos, vou te causar um pequeno desconforto. O senador Lindsey Graham falou ontem, e vou te dizer agora o que ele disse. Ele disse o seguinte: gastar dinheiro para matar iranianos é o melhor dinheiro que já gastamos. Ele disse o mesmo sobre gastar dinheiro na Ucrânia para matar russos. Mas isto é particularmente repreensível desta vez. Número 5. Chris. $1 bilhão por dia. Os preços do petróleo subiram 27% em uma semana. O presidente quer um orçamento de defesa de $1,5 trilhão em 2027. A ideia de que o Pentágono vai vir pedir a vocês $50 bilhões por esses ataques ao Irã. Como vocês vão responder? O melhor dinheiro já gasto. Valeu a pena para os Estados Unidos derrubar um regime religioso nazista que tenta construir uma arma nuclear para atacar os Estados Unidos. Isso é um ótimo investimento, como o senhor diz, juiz. Ele disse a mesma coisa sobre a Ucrânia. Estou lembrando das antigas audiências do McCarthy, quando finalmente alguém disse, Senador McCarthy. Senador McCarthy, por fim, não tem vergonha nenhuma? Meu Deus, isso não é os Estados Unidos. Não é assim que agimos matar meninas para evitar que nós soframos e ainda lucrar com isso. Meu Deus, detesto dizer isso. Mas se os americanos não olharem pela lente moral, bem, quando a gasolina custar $10 o galão, não sou muito bom em previsões, mas acho que isso pode acontecer. Então, talvez mudem de ideia e talvez mudem de um jeito que mostre ao Trump que ele escolheu o caminho errado e que talvez ele traga conselheiros decentes para dizer, assim podemos reparar todo o dano e lhe dar a chance de ser presidente por mais 2 anos. Isso é mais uma esperança do que uma expectativa. Coisa muito triste, mas sua análise é tão clara e destemida, Rei. Muito obrigado, meu caro amigo.
Foi um prazer, Juiz. Claro, esperamos vê-lo no fim da semana.